fez, você tem que aceitar um novo paradigma, uma nova informação. Então, basicamente é isso. Tem alguns detalhes aqui, mas vamos ver um exemplo que a coisa vai ficar clara. Quando gera no SPSS os testes, identificar qual é a hipótese nula, que às vezes também é mais complexo, mas que a hipótese nula é sempre o que a gente quer saber, né? Não. É sempre o teste que a gente. Bem, o que a gente quer saber é um pouco genérico num problema, né? Porque o que a gente quer saber é a Uhum, resposta, a gente sempre precisa saber a resposta. Só que a hipótese nula, como eu estava falando agora há pouco, é uhum, aquela informação já pré-estabelecida. Por exemplo, em indivíduos sadios, a taxa de fósforo é aproximadamente normal, aqui com média 3. Pronto. Essa aqui é a tua hipótese nula, que a média é 3. A média é igual a 3. uhum, Ok? uhum. Com o objetivo de saber se o atletismo, a taxa média aumentou, então agora você vai estar avaliando se aumentou, se é maior que a hipótese nula. Um pesquisador tomou uma amostra de 36 doentes, testou o nível de significância e observou uma nova média, olha só. Então, essa aqui é o que a gente chama de hipótese alternativa. Ou seja, a hipótese alternativa é que, na verdade, a média é maior do que a antiga. Essa é a nossa hipótese alternativa. Não que a média é igual a essa aqui, sacou? Mas sim que a média é maior que a antiga. Hipótese nula, ou Eu seja, rejeito a nula hipótese nula. não muda nada, a hipótese alternativa é quando muda alguma coisa. Ok? Então, como é que a gente resolve esse negócio aqui? Com a mesma conta que a gente estava fazendo antes, olha só. Tem que encontrar o Z, né? Pensando no ponto de vista do Z. Depois a gente vai ver para o ponto de vista do T, que também é a mesma conta, praticamente. Então, eu encontro o Z. Note que essa fórmula é aquela que apresenta o tamanho da amostra embaixo, né? Quando a gente está falando de testes de hipótese, a gente está sempre avaliando uma informação que veio de uma amostra. Então, ficou desse jeito aqui, parar de parará, chegamos em 1,2. Muito bem. Ou seja, esse é o nosso Z calculado. Como é que a gente usa essa informação, então, para testar a nossa hipótese? A gente faz um gráfico e aponta o Z calculado no gráfico. 1,2, beleza. Só que agora a gente tem que utilizar o que o enunciado nos informou como nível de confiança ou significância, tanto faz. 5% de significância. O que é esse 5% de significância? É o que limitará a nossa zona crítica. Zona crítica é isso aqui. Ou seja, essa areazinha tem 5%, que é o tal do 5% de confiança que a gente leu agora há pouco. Daí você tem que fazer uma avaliação. Se o seu Z calculado não estiver dentro dessa areazinha, que é o nosso caso, né? Nosso Z calculado não está dentro da areazinha, a gente então rejeita a hipótese alternativa. Se ele tivesse dentro da zona crítica aqui, a gente teria que aceitar a hipótese alternativa. Fácil desse jeito, é muito fácil. Faz a conta do Z calculado, Alternativo, alternativo ou nula? alternativa, estou falando da alternativa. Se estiver dentro da zona crítica, você aceita a hipótese alternativa. Se estiver fora da zona crítica, você aceita a hipótese nula. Ok? Só isso. Fácil. Não, não, não entendi. Como assim? Eu achei que eu tinha sempre que rejeitar ou falhar em rejeitar a nula, não a Meu Deus do alternativa. céu, Fábio. Mas se tu rejeita a nula, tu aceita a alternativa. Uma coisa é uma. Eu buguei aqui, Ah, eu tá, mas buguei, é eu porque. buguei. Mas, Não, não é possível. Não, não, mas, não. Ou, se mas você é porque rejeita a ele nula, não você aceita a fala. alternativa. Se você aceita a alternativa, você rejeita a nula. Uma coisa anula a outra, certo? Certo, mas é porque eles não falam na alternativa nunca. Foda-se que E eles aí por isso falam. O que eu importante é confundi. entender que aqui dentro você aceita a alternativa, fora você aceita a nula. É simples desse jeito. Né? Depois a gente se preocupa do jeito que o teu prof escreve, a letra que ele escreve. O importante primeiro é entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui pra gente é dentro dessa regiãozinha aqui você aceita a alternativa. Fora você aceita a nula. Pronto.
Ou você pode pensar E assim, como é que dentro achou? da região eu rejeito a nula e fora eu rejeito a alternativa. Dá para pensar dessa forma também, certo? Sim. A lógica Esse é essa. 1,6, esse 1,645, 4,5 ele é um aqui. número que 1645, é. Se você olhar na Ele vai tabela, ele é o ser valor que está associado a 5%. 5%, eu queria ver. É o 005, né? Isso, 0,05, exatamente. Mas note, né? Aqui nós estamos falando de uma é, unicaudal à direita. Ou seja, todo os 5% está à direita. Né? Vão ter testes que você vai ser bicaudal. Daí o mesmo 5% será 2,5 para a direita e 2,5 para a esquerda. Semelhante aos níveis de confiança que nós vimos na outra aula, né? Mas sim, se você abrir a sua tabela aí, deixa eu pegar a tabela que você usa. Você vai ver Função que o relação. 5% está sempre associado a esse valor. É, esse aí é importante decorar. Então, por exemplo, aqui nessa tabela ela vai do meio para um valor específico. Então a gente está querendo pegar 45 aqui, né? Porque 45 vai fazer sobrar 5% no canto, certo? Tipo, Uhum. foi a tabela que eu abri. Tem outras tabelas melhores, mas como essa foi a primeira que eu abri. Então, veja, 45 aqui não tem, mas tem esses dois, que dão justamente 1,645, tá vendo? É, mas esse aí vai ficar mais complicado. Como assim? A gente nem fez conta ainda. E a conta, Complicado quando a gente for porque tem fazer, que é a ver. mesma conta que a gente estava fazendo antes. E na verdade é até mais fácil, porque antes a gente tinha que fazer muitas subtrações, né? Às vezes pegar uma área ali, subtrair de outra, tinha que fazer uma avaliação. Aqui não tem nada disso. Aqui é só olhar esse valor aqui. Se você quiser, você pode até decorar, porque 5% é sempre esse. Quando tu tem 5% do lado direito é sempre 1,645, acabou. A única conta que você precisa fazer é essa conta do Z ali, que a apostila mostrou. Que a gente já fez 1 milhão de vezes essa conta. Única conta. O resto é fazer uma avaliação olhando para o gráfico. Tem nada de difícil. Vamos fazer um exercício aqui. De normal ainda, né? Depois a gente se estressa com o teste T. Que é a mesma coisa, só vai mudar a tabela que tu tá usando. Em indivíduos normais, o consumo renal médio de oxigênio é 12, com desvio padrão tal. O pesquisador interessado em saber se realmente aconteceu, 28 pessoas, observou um novo valor. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer, dizer as hipóteses. A hipótese nula a gente chama de H0. A hipótese nula é sempre dizer que a média não mudou. Então, x é igual a média. Ou seja, a média, ela é o 12. Agora, para escrever a hipótese alternativa, a gente tem que ficar esperto. Tem que olhar bem as palavras que o enunciado está usando. Vamos ver as palavras que ele usou. Uh, e um pesquisador interessado em saber se isso realmente ocorre, selecionou uma amostra, obteve um consumo renal médio. Ó, em nenhum momento ele falou, eu quero saber se é maior, né? Ou eu quero saber se é menor. Ele não falou essas palavras, maior ou menor. Então ele só quer saber se está diferente, certo? Concorda comigo? Tá vendo que é Uhum. uma questão de interpretação, não é nada de matemática ainda, né? Pelo que eu li do português aqui, ele só quer saber se é diferente, certo? Então eu vou ter que dizer que a hipótese alternativa é que é diferente de 12. Se a gente está falando de hipótese diferente, a gente vai fazer um teste bicaudal. Que a gente tem que avaliar para menor e para maior, Sim. né? Testezinho bicaudal, que vai observar a areazinha nas duas caudas. Agora vamos calcular o Z. Z calculado. A conta é sempre a mesma, né? X menos a média, dividido pela raiz quadrada de desvio padrão ao quadrado por N. Então, o X é o valor que nós estamos avaliando agora, que é o 13,45. A média antiga é 12. O desvio padrão é 2,3. Só que nessa fórmula aqui, entra ao quadrado.
E o N é 28. Então tem que resolver essa conta aqui. Esse cara em cima vai dar 1,45. Aqui embaixo vai ficar 2,3. E a raiz quadrada de 28 eu não sei quanto é. Deixa eu ver aqui. 5,3. Agora tem que fazer essa conta aí. Bem, esse cara vai para cima multiplicando, né? Então fica 1 vezes 1,45 dividido por 2,3. Deu 3,33. Esse é o nosso valor do, do nosso Z. Muito bem. Agora o que que a gente faz? O gráfico. Como sempre, estatística a gente aprende fazendo gráfico. Agora, a gente tem que avaliar, antes de colocar esse carinha, eu acho mais interessante colocar o nosso intervalo de confiança, que de acordo com o enunciado é 5%. Só que tem um problema. É 5% a esquerda e direita. Ou seja, é 2,5 para cada lado, certo? Bem, como o meu Z deu positivo, na prática eu estou me preocupando só com o lado direito. Mas eu tenho que ir lá na tabela e procurar agora quem é que está associado a 2,5. De acordo com essa tabela aqui que teu professor deu, né, que começa dos 50, o 2,5 seria 47,5, né? Daí vai sobrar 2,5 lá pro final. Pronto, 47,5. lembra, vamos usar a do livro, que o meu amigo disse que ele usa a do livro. É, Manda para mim aí. essas daí é a página, esse livro aqui, é a página, deixa eu ver aqui, 780. 880? 780. 700? 780. 780 do livro, né? Não do PDF. Vamos ver aqui. PDF 810. E é o mesmo que a gente estava utilizando lá, mas beleza. Porque É o ela acumula mesmo? da média com o Z. É o mesmo. Então, de novo, estamos preocupados em encontrar o 47,50. Por quê? Porque se eu tô com 47,50 nessa área laranja, sobrou 2,5 para essa área branquinha pequena aqui, certo? Concorda comigo? Hum, Que a área toda à direita é 50%, certo? Então, se essa laranja é 47,5, então essa aqui é 2,5. Já que somado de 50. Tá aqui, 47,5%. É 1,96. Outro valor clássico também. Parece direto na estatística, recomendo que decore. Então, o Z aqui, o Z crítico, é 1,96. Portanto, se o nosso Z calculado for maior que esse cara, ele vai estar dentro da região crítica. E de fato é o que aconteceu, certo? Nosso Z calculado é 3,33. Então ele está dentro da região crítica. Portanto, nós podemos dizer o seguinte: para um nível de significância de 5%, podemos rejeitar a hipótese nula. É isso. No caso, né, nós tivemos um valor tão gritante
A interpretação estatística é essa. Nós tivemos um valor tão gritante nessa nossa nova amostra que significa que aquela média antiga tem que ser abandonada, ok? Então é isso. Simples pra caramba, né? Veja que a única conta que a gente fez aqui foi essa, continhas de mais ou menos vezes dividir, que tá acostumado, e depois foi olhar na tabela, né? O valorzinho do Z, ver se ele tá dentro ou não do desenho. Só isso. Olha só que de boa. E o valor do Z daquele 1645 é da mesma forma, é, da mesma forma que a gente acha nessa tabela, Que? Entendi nada, travou aí. aquele, aquele número que a gente achou no exercício anterior de Procurei? 1645. Aí a gente achou o Z de Sim, procurei. 1,96, certo? É, Aqui, ó, e o outro 1,645. 1645. Aqui. Seria o 5% à direita, né? Perfeito. Mas aí, quando está entre dois valores, como é Faz a que média. faz? Faz a Faz a média. média, tá? Beleza? Tá. Então, bem, de toda forma, com certeza vai aparecer na tua prova 95. Então você tem que. Tem não, né? Mas recomendo Tem. que você decore esses valores, porque ajuda muito não precisar ficar olhando na tabela, né? E é sempre esses, sempre. Quando você está falando de Z, né? Agora no T a coisa muda um pouco. Ó, a gente vai usar o teste T quando o teu enunciado falar umas coisas muito específicas. Ele vai dizer que você, por exemplo, não tem o desvio padrão da população. Ele vai dizer que você só tem o desvio padrão da amostra. E também, quando você, de modo geral, tiver uma amostra pequena, você tem que usar o teste T. Ok? Veja que a fórmula do T é bem semelhante à que nós estávamos trabalhando, né? Praticamente a mesma coisa. Essa aqui. É a mesma fórmula. Só que a tabela é diferente, né? Então vamos ver como é que funciona. Ó, o problema até é praticamente igual, veja só. Tolerância de zinco, blá blá blá, 15 é o valor da hipótese nula. Daí foi feito um estudo, percebeu uma nova média. E desvio padrão tal. Muito bem. Veja que agora ele está dizendo que esse desvio padrão foi dessa amostra. Não é o desvio padrão da população, como no problema anterior. O desvio padrão é da amostra. E ele fala para uma amostra de 88 homens. Muito bem. Ele quer saber o nível de significância se está na tolerância permitida. Muito bem, ou seja, ele quer saber se foi simplesmente um erro, né? Ele quer saber se nós temos que aceitar a hipótese nula ainda. Não é um teste de hipótese, novamente. Só que como ele não falou ser maior, ser menor, nós estamos colocando diferente. Igual o exemplo que eu resolvi agora há pouco. Portanto, é um teste bilateral. Muito bem. Igual que eu fiz agora há pouco. Então, vamos fazer a conta. Fez a conta do mesmo jeito, né? Veja, são os mesmos valores que eu acabei de ler para você. Chegamos nesse valor. Esse é o valor do T calculado. Muito bem. Agora, nós vamos precisar olhar a tabela. Vamos procurar a tabela lá no A teu livro. diferença basicamente, a diferença basicamente é no desvio padrão, que no Z é da população e no T é da amostra. Mas o N Para tu sempre é da poder amostra, utilizar certo? sim, para tu poder utilizar uma tabela T, para você ter que utilizar a T, né? Tá mais associado ao desvio padrão. Para você ter o desvio padrão da amostra e não da população, ok? Se você tem o desvio padrão da população, você vai usar normal. Se você não tem o da população, você vai usar o T. Tá? E o N Então, aqui sempre é está a a tabela amostra. T. Só que a tabela T tem um problema. Ainda mais esse exercício ridículo que o problema deu, né? Uh, por quê? Esse exercício é ridículo porque ele deu um grau de liberdade muito alto. Grau de liberdade é o que a gente tem que olhar nas linhas. Então, o nosso grau de liberdade aqui deu 87. Grau de liberdade é sempre o tamanho da tua amostra menos 1.
Então, nossa amostra era 88, menos 1, 87. O problema é que essas tabelas T nojentas, elas fazem assim, 80, 90, 100. Quando o número é muito grande, a tabela T vai perdendo precisão, entendeu? Então não tem uma tabela com sim. todos os números, né? Seria até impossível. E tem um detalhe, né? Quanto mais alto forem os valores, mais próximo da distribuição normal as respostas vão ficando. Olha só, né? Os dois números que a gente trabalhou hoje aqui, tá vendo? Ah, sim. Isso é uma tabela, isso é uma tabela T, mas aqui são valores de tabela Z, né? A gente vai olhar lá, vai estar em 5%, quer ver? Aí, ó, 5%. Aqui o 2,5% do cada lado que eu mostrei agora há pouco. Tá vendo? Isso. Só que nós estamos falando ali de uma amostra de 87. E nós estamos falando de teste bicaudal. Então nós estamos falando esquerda e direita, que nem essa figura aqui, certo? Ou seja, 2,5 para cada lado. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que bugou aí o teu áudio de novo. Podemos seguir. Ixi, caiu aí. Não, não, estou aqui. Tá escutando? Tá aí? Estou Beleza. aqui. Me escuta? Sim, Ah, agora eu tô te ouvindo. Então, né, só recapitulando aqui. O teste que nós estamos fazendo é bicaudal, igual o que eu fiz de exercício. E quando eu fiz esse exercício, então, percebi 2,5% de cada lado. Né? 5% é 2,5, 2,5, somados. Aqui vai rolar a mesma coisa. Nosso teste pede para 5%, só que é bicaudal, né, bilateral, 2,5, 2,5 para cada lado. Beleza? sim. Então, ele aqui disse que tem uma tabela de 87, né? Eu nunca vi, mas beleza. Lá na nossa tabela, que é o que a gente tem, nós vamos chegar num valor muito parecido com esse. Quer ver? Vamos ver lá. 87, que eu vou arredondar para 90, e, já que eu arredondei para 90, vou olhar ali 2,5, né? Que é o que tem na cauda. Então, 2,5 no 90 aqui. 1,987 foi o valor que nós pegamos no seu livro, mais apropriado a este problema. Quando eu olho aqui, ele também pegou um valor bem próximo, viu? 1,987 também, com uma casinha a mais decimal aqui. Daí ele conclui o seguinte, veja só, que essa é a nossa região crítica, 1,987 e menos 1,987 para o outro lado. Nós temos que avaliar no lado esquerdo, porque o nosso T calculado deu negativo. Deu menos 3,3557. Menos 3,3557 é um valor muito alto para a estatística, né? A gente já fez muitos testes de probabilidade, coisas do gênero, a gente sabe que para cima de 2 é muito alto. E aqui deu 3. 3 é um valor altíssimo. Então, com certeza, esse valor está dentro da região crítica aqui. A região de rejeição, onde a gente rejeita a hipótese nula. Ok? Então, essa é a conclusão que ele vai ter. Ao nível de significância de 5%, rejeitaremos a hipótese nula. Ok? Então, esses homens aí com mais de 50 anos não estão com tolerância de dieta diária de zinco recomendada. A amostra que você pegou lá é uns caras que não estão comendo direito. Ok? A ideia é essa. Teste de hipótese é só isso, é só saber o que a gente já sabe, que é olhar a tabela e olhar um desenho. Né? Se você desenhar direito e olhar a tabela direito, é mais fácil do que o que a gente estava vendo. Porque lá, às vezes, tinha que fazer subtrações, era chato. Né? Fazer várias áreas, subtrair uma da outra, dependendo da tabela que a gente estava, era chato. Aqui não, aqui é só olhar mesmo. Fazer o desenho e olhar. Muito bem, teste de hipótese, teste T, vimos tudo. Agora vamos ver os exercícios do teu livro. Qual é a página que tem os exercícios? É, não, aí é por capítulo. É por capítulo. Então, começa no capítulo 8 o exercício 8.21. Uhum. Qual página? 8.21. Qual página do PDF, né? Não do livro. Tá.
É a página 296. 296. Isso. Vamos ver. Qual questão? 821. 821. Beleza. Ai, ai, ai. Essa 821 não é nada legal. Por quê? Porque eu nem li o exercício todo, mas eu já percebi que não nos foi informado nem média, nem desvio padrão, certo? O que foi informado para a gente foi um monte de número, que foram as medidas da amostra. Ou seja, nós vamos ter que calcular quem é a média e quem é o desvio padrão aqui. Para fazer a média é fácil, né? Soma todo mundo e divide por quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então soma todo mundo aí e divide por 10 para mim, para eu saber quem é a média, por favor. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como que eu aumento as casas decimais aqui na Na calculadora? calculadora? No idea. É. Não tem ideia. Talvez se tu mandar uma foto pro chat GPT, uma Hum, foto da tua calculadora e perguntar, que sem eu saber qual calculadora é, tá complicado. Deixa eu fazer isso aí, então. Então, Lembre-se que a sua conexão 44, está um pouco estranha hoje, então se eu não responder é porque eu provavelmente não te ouvi, tá? Às vezes eu só tô ouvindo uns barulhinhos assim. eu ainda botei o cabo hoje. 42,60. 42, 42,60? Tá, Isso. tá bom. Agora, ah, vamos pensar o seguinte: se precisa da média, precisa também do desvio padrão. E o desvio padrão é aquela conta infernalmente chata. Mas temos que fazer, né? Como é que é a conta? Você pega o valor, diminui da média, eleva ao quadrado, soma com o próximo, Meu Deus. fazendo a mesma coisa. A gente fez isso lá nas nossas primeiras aulas, né? Que divertido. 80, 45 para não nos perdermos. 29. E a última, não, não é a última ainda. 32. Então veja só, né? Eu quero que você perceba que essa conta é um inferno. Então, se cair na tua prova, fuja dela. Tudo isso ainda, depois de somado, você tem que dividir por n menos 1, ou seja, 10 menos 1, e raiz quadrada, né? Porque nós estamos falando do desvio padrão. Desvio padrão é o quadrado da variância, é a raiz quadrada da variância.
Ok? Claro que eu não vou fazer essa conta, né? Eu vou pegar a resposta pronta. A resposta pronta é 18,22. Muito bem. Então, né? O que o problema pede mesmo? É um teste de hipótese, né? Obviamente. Data, the analyst computes 95% confidence interval to estimate the mean value for all 5 minutes interval. What interval values does she get? Ah, mais fácil que isso ainda. Porque aqui veja só o que ele está pedindo. Intervalo, né? Ou seja, ele quer saber o intervalo de confiança para 95%. Nós estudamos intervalo de confiança nas outras aulas. Era aquela continha de dizer assim: média mais ou menos o erro, lembra? A gente fez isso várias vezes. No nosso Sim. caso, a gente pegava a média e fazia mais ou menos lá, era Z, né? Sigma dividido pelo raiz de N. A gente achava o intervalo de confiança dessa forma. Só que no nosso caso aqui, a gente não está trabalhando com Z mais, né? Esse problema é um problema de T. Troca isso. A nossa média é qual? Era 49, né? Não, você encontrou quanto? 42? 42,60 você encontrou. Vou 42,6. confiar na tua, É. hein? Que aqui a da inteligência é 49, mas ela às vezes é meio burra, ela erra. Então, vamos usar o teu 46. Eita, estão me ligando aqui. Só um segundinho, acho que é uma encomenda. Já volto. Sim, eu vou precisar de 30 segundos, mas você pode tentar terminar esse problema para mim. A única coisa que você precisa fazer agora é substituir o S, que eu encontrei, o N, que você já sabe que é 10, aqui é 10, e esse T, você vai procurar o T de 5% lá na tabela. Mas lembra que a tabela T do seu livro precisa do grau de liberdade, é o que fica do lado direito. O nosso grau de liberdade é 9. É sempre 10 menos 1. É o Degree of Freedom, vai estar como DF lá. E o que nós queremos aqui é um intervalo de 5%. Então você vai precisar procurar lá na coluninha do 0,50. Então tenta achar esse T. Na volta eu vou ver se você acertou. Voltei. E aí, você conseguiu achar o valor do T?
E é 1,833. Não sei. 1.833? Bem, de acordo com o ChatGPT, não, mas vamos ver na sua tabela. Qual que era a mesma? 810, né? Vou ter que anotar esses números. Ó, grava aí pra mim, hein? A gente tá na página 296. O nosso grau de liberdade é 9 e nós queremos o intervalo de confiança de 5%. Ah, mas foi eu que te falei errado. Por quê? Porque nós estamos falando de intervalo de confiança à esquerda e à direita, né? Para mais e para menos, certo? Para mais e para menos. Então, como era Hum. 5%, fica 2,5 de cada lado, né? Fica 2,5 de cada lado. Então, para os Então é 5%, dois você olhou ponto, certo. é 2,262. Exatamente, 2,262. Agora você pegou certo, show. Boa. Pronto, acabou a conta. Agora é só colocar o 262 aqui, o desvio padrão que o chat achou para nós, e a raiz quadrada do nosso 10, e fazer essa conta aí. Tem como você fazer essa conta aqui? Sim. Eu ainda estou em dúvida, eu fiquei em dúvida da fórmula, mas daí a gente volta um Ó, essa pouquinho. fórmula aqui, talvez a gente não conversou sobre ela, né? Porque a gente já pulou direto pro teste de hipótese. Mas essa fórmula é assim, ó. Tu já ouviu com certeza na eleição lá o para mais e para menos, né? Esse aqui é um erro. E esse erro é sempre isso. É o nível de significância do teu problema, que no nosso caso é 5%, só que 2,5 para cada lado, né? Então a gente teve que usar 2,5. Variância dividido pela raiz de n. Sempre a mesma coisa. Se fosse com z, é que seria z, só isso. A única diferença é que ele seria z. Tá bom? E que eu estou fazendo a conta, então, você às vezes fala muito, explica muito rápido, aí eu me perco. Vezes, 6,262. Depois vezes 2,262. 13,033. Ah, muito bem. Deixa eu anotar aqui. Então é x mais ou menos 13,03. Vírgula o quê? 0,3? Tá. Então É você vai poder dizer, né, que o intervalo de confiança aqui que esse problema nos pede, bem, é 42,6 menos o 13,03, que vai dar 29, mais ou menos, né? Tô fazendo de cabeça, tá? Mais ou menos, vai ficar entre 29 e entre mais 55. 55,63 e 42,6 menos 29,57. Isso. Pegou a ideia? Então, o que está rolando aqui, Uhum. vamos recapitular. É um problema onde ele te deu uma amostra e ele quer que você diga o intervalo de confiança da média dessa amostra. Entenda, vamos entender o que isso significa. Nós pegamos uma amostra para descobrir alguma coisa. No caso aqui, 5-minute interval e conta o número de pessoas que chegam na loja. Então, a gente não tem uma certeza sobre isso, né? Sobre a quantidade de pessoas que chegam numa loja sempre em 5 minutos. Mas nós podemos ter um valor aproximado disso para poder dizer quando o chefe chegar, ó, chefe, chega mais ou menos umas 42 pessoas, certo? Foi o que você obteve. Uhum. Só que essa informação pode receber um grau de precisão muito maior, né? Então a gente pode dizer assim, chefe,
com 95% de certeza, de probabilidade, eu consigo te dizer que nós temos entre 29 pessoas e 55 pessoas chegando na loja em 5 minutos. Então é isso que significa a resposta que a gente teve, beleza? É sempre bom entender o que a resposta significa. Com o grau de certeza de 95%, podemos afirmar que chegam entre 29 e 55 pessoas na loja a cada 5 minutos. É muito mais legal tu dizer isso pro teu chefe do que dizer, em média chega a 42. Né? É muito mais precisa essa informação aqui. Pegou a ideia? Sim. Legal. Legal. Show de bola. Então, vamos para a próxima. Qual que é a próxima da lista? Próxima é o 8,29. Já não tá nessa página. Tá na outra. Vamos ver. Blá, blá, blá. Construa um intervalo de confiança de 95% de proporção de mulheres profissionais que são aconselhantes financeiras. Use a porcentagem dada no problema, é claro. Apesar de ele não ter dado porcentagem nenhuma, né? Mas a gente pode obter baseado nas informações que ele deu, né? Aqui, 560, etc. Beleza? Vamos lá, né? Quando eu estava falando ali do outro problema, de novo ele pede um intervalo de confiança, né? Então, de novo, a gente vai ter que ter a nossa média, mais ou menos o nosso erro. Só que aqui nós estamos falando de erro, ou melhor, nós estamos falando de uma distribuição de proporção. Então, quem que é o erro na distribuição de proporção? É o mesmo da tabela Z. Então, aqui que nós vamos colocar o nosso 95% de confiança. Vamos lembrar que é 95% para cada lado, né? Bicaudal. Ou seja, vamos ficar com 2,5, né? 2,5 para cada ladinho. Vezes quem? Vezes o nosso desvio padrão. Só que não tem desvio padrão quando nós estamos falando de proporção. Então, quem é que aparece na fórmula? Em vez de desvio padrão, aparece P vezes Q. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta aí, dar uma pausa. É, quando a gente viu lá aquela normal, que é a média, aí tem a média mais desvio padrão, que é 68,27, e a média mais dois desvios. Era 9545. É esse mesmo 95 aí? Não. Porque era Lá a gente 95,45. estava falando diretamente de. Lá a gente estava falando diretamente de. Distribuição normal. Distribuição normal, Lá tá. era normal e lá não tinha tamanho de amostra, né? Muitas coisas estavam Tá, acontecendo lá para a gente ter uma ideia só, né? Era uma ideia aproximada. Aqui nós estamos fazendo as coisas com um pouco mais de proporção, ok? entendi. Então, aquele 95,45 ele não se aplica porque não é normal, e quando não é normal, a gente usa Z e AT. Sim, certo? Ok. Exatamente isso. Muito Tá, bem. entendi. Então o Z, né, vai ser o mesmo sempre. Só que aqui, como nós estamos falando de proporção, é um problema de proporção, proportion, então a gente não tem média e desvio padrão. Quem que a gente coloca aqui no lugar do desvio padrão? Era a raiz, né? A raiz do P vezes o Q. É isso que aparece lá naquela fórmula do Z da, da proporção. Que a gente trabalhou algumas vezes, lembra? E daí Uhum. aparecia P, às vezes eu colocava P um menos P. Só que esse um menos P é a mesma coisa que Q, tá bom? Se quiser, eu coloco um menos P aqui, tanto faz. Dividido pelo N.
Muito bem. Agora, tem que fazer a conta, né? Quem que é o nosso P? Vamos ler o enunciado. 47% use a financial advisor. 28% use writer sources. Aqui ele está falando de financial advisor, né? Então é o 47%. 48%. Certo? Não, não. Nossa, eu tô passando mal. 47%, desculpa, 47%, beleza? Esse é o P do problema A. Porque no A estamos falando de financial advisor. 47%. Muito bem. Quem que é o Z do nosso caso? Tem que olhar a tabela Z e tem que olhar para o 2,5%. Nós já vimos esse valor hoje trocentas vezes. Então, espero que você já tenha decorado que é o 1,96. Certo? Quando é o 2,5% é 1,96. Quando é o 5% é 1,645. Ok? Não decorou? Só olhar para a tabela, né? Não tem problema nenhum. Só procurar o 2,5 lá na tabela. Lembrando que, como nós estamos falando de intervalo de confiança, é a esquerda e a direita. 5% esquerda e direita, fica 2,5 para cada lado. Então, agora é só jogar os numezinhos lá. No nosso caso aqui é P, né? Então vai ficar 0,47 mais ou menos 1,96 raiz quadrada de 0,47 vezes 0,53. Ok? Tudo isso dividido pelo tamanho da nossa amostra. Quem que é o N desse problema aí? Que eu não lembro de ter lido. Mas tá escrito aqui, né? Suppose these figures were obtained by taking a sample of 560. 560. Pronto. Agora é só resolver a conta. Beleza? Esse vai ser o nosso intervalo de confiança. Muito bem, eu fiz aqui todo o serviço, te deixei na cara do gol. Você pode resolver essas raizinhas e sominhas e subtraçõezinhas? Probleminha tranquilo. Então, zero, ó, um quadrado é vezes 1,96. 0,041. Deu muito baixo, né? No idea. Você faz aí e 0,0. me mostra. Você já está Não, tô dizendo do fazendo na limite calculadora inferior? já. Ou você está dizendo ali 0,041, tu quis dizer, né? 0,041 é o intervalo, É o é o erro. que deu essa É o conta erro. aí. É o erro, é o erro. Então é um valor razoável para erro. Tranquilo. Valor Tá certo. razoável. Claro, pô. 10% de erro tá de boa. Mas aí, quando eu for fazer o 0,47 mais isso, fica muito, muito Só pequenininho, somar. não? Não, não tá pequeno, não. Aqui, ó. Mais 0,47. Ah, fica 0,51 e depois 0,47 menos 1,96. Não, viajei aqui, peraí. 0,47 menos 0,041.
043, entre 043 e 051. Arredondado dá isso mesmo. Muito bem. 0,43 fica entre 0,43 e 0,51. Olha só. Olha só. Cheguei na resposta. Como é que você vai escrever essa resposta agora? Quero dizer, o que que ela me dá de interpretação? No problema passado eu falei, com grau de certeza de 95%, podemos afirmar que chegam entre 29 e 55 pessoas na loja a cada 5 minutos. Então, como é que você vai responder para o seu chefe essa informação que você obteve? Escreve aí e me fala. Vou te mandar o que eu fiz ali, né, que eu acabei de ler, para você ler de novo, já que você falou que eu falo rápido. Deixa eu mandar para você aqui. Às vezes. Às vezes, eu tô sem muito oxigênio no É, cérebro, daí eu falo muito rápido mesmo. não, e às vezes, no início, realmente, eu falei que você tinha paciência no início, mas agora, talvez que você não tem muita, mas no início você Depende do dia. tem Hoje, mais por exemplo, eu paciência. tô sem carboidrato, não comi nada, e daí também dormi mal, e daí também um monte de coisa acontecendo. Eu dei uma aula para uma chinesinha agora há pouco, ela era chinesa mesmo, Ah, de 60 anos. Então, tu já sabe que mulher muito velha, assim, eu sei porque eu tenho uma mãe dessa idade. É muito ah. cabeça dura, né? Muito cabeça dura, muito cabeça dura, muito. A gente fala, não adianta. E daí eu falando por uma hora e ela, não, mas não é assim, mas não é assim. Eu falo, não, mas é assim. Tendo que manter toda a minha paz interior. Aí Daí acabou tudo com acabou a paz interior nos 60 minutos de aula com a velhinha, tadinha. ela. Pois é. Eu nunca dou aula pra ninguém antes de ti, né? Você é sempre a minha primeira aluna do dia. Com 95% de confiança, a proporção de Uhum. profissionais, de mulheres que usam o financial advisor é entre 43% e 51%. Perfeito. Fez a interpretação exata. Escreveria a mesma coisa. Muito bem, vamos para a Tá. próxima. Qual que é o próximo? É a B, né? Deixa Então, eu ver aqui. não, mas já Construct a acabou a aula. 90%. Ah, é verdade, acabou a aula. Bem, esse aqui você Acabou pode a aula. fazer, então. É a mesma Eu, equação, tá? ah, Só que toma cuidado que é tá. 90. Então vai ser 5% para cada lado. Ou seja, eu vou te dar um spoiler. Teu Z vai ser Ah, 1,645. Já estou te dando teu spoiler, tá? Toma cuidado que ele está falando de Woman Right Sources, né? E Woman Right Sources é o 28 aqui, beleza? tá. Então a gente volta sábado que vem, porque terça eu não vou conseguir e você não consegue, os horários Só são muito sábado que vem, complicados. então. Tá, tá bom. Obrigada. Talvez eu tenha um horário branco aí pra ti outro dia, mas eu já fixei aqui no sábado, a gente tá mais acostumado com esse horário de sábado mesmo. Mas eu vou mandar Tá pra ti, bom. se tiver algum